Temos um dia mais estável para o mercado cripto hoje, porém essa estabilidade não significa que o mercado cripto estagnou, mas podemos ter muito em breve uma grande volatilidade no Bitcoin e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje também a gente vai falar sobre tokens de inteligência artificial. Eu gosto de estar sempre passando aqui para vocês análise de inteligência artificial, porém hoje a gente vai falar sobre os três principais, como por exemplo o AGIX, RNDR e o token FET. Faz um tempo que eu não falo sobre o token FET aqui no meu canal. E o token FET é um token que a gente precisa ficar de olho também. Então por isso que vamos falar no vídeo de hoje sobre o token FET e o RNDR, que também faz um tempo aí que eu não trago aqui no canal. Mas antes de falar sobre isso, eu quero estar te lembrando sobre a minha Masterclass, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30. Na minha Masterclass você vai aprender sobre mercado futuros, você vai aprender sobre o momento de mercado que estamos e lá eu vou estar te mostrando a grande oportunidade que a gente está tendo no mercado cripto hoje. Se você não está no grupo da Masterclass, eu vou deixar o link na descrição. Entra lá no grupo da Masterclass, por lá eu estou passando tokens de inteligência artificial para você estar monitorando nesse momento. Entra lá. E por lá a gente fala um pouco mais sobre isso, sem pegadinhas, tá pessoal? Entrou, assistiu, tá entre os 300, você vai ganhar R$150. E lembrando, vai ter algumas bonificações a mais também para quem participar dessa Masterclass, tá? É algo que ninguém nunca fez. Eu vou te ensinar como operar mercado futuros e também vou te dar o dinheiro para que você tenha a oportunidade de estar começando em mercado futuros com dinheiro real, sem expor o seu capital, tá bom? Enfim, sem mais enrolação, vamos lá para análise. Hoje temos o Bitcoin mais estável, como eu havia dito para vocês. Ontem a gente teve um dia mais parado também, porém isso não significa que temos o mercado estagnado, mas um sinal de que muito em breve a gente pode ter muita volatilidade no Bitcoin, tá pessoal? Por que ele estagnou nessa região? Porque aqui é uma região de resistência. Antes do Bitcoin chegar aqui nesse ponto, chegar aqui nos 25 mil, eu tinha falado para vocês que esse seria o principal suporte do Bitcoin e que ao chegar nessa região de 25 mil dólares por unidade, o Bitcoin teria ou iria buscar uma região de resistência aqui nos 30.500. Hoje a gente tem o Bitcoin chegando nessa região de 30.500, porém é crucial a observação nesse momento de que essa resistência está sendo confirmada e a partir do momento que ele conseguir romper essa resistência, a gente pode ter valorização no Bitcoin até mesmo até os 35. Mas antes de acontecer esse rompimento, podemos ver diversas coisas acontecendo no Bitcoin e esse rompimento não necessariamente pode acontecer essa semana ou na próxima semana. Eu acredito que esse rompimento vai acontecer, mas não necessariamente vai ser de imediato, tendo em vista diversas coisas que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Principalmente observando o volume. Mas antes de falar sobre isso, eu quero estar te mostrando sobre essa região que o Bitcoin está nesse momento, que na minha opinião é a região de No Trade Zone. Uma região onde vamos evitar estar pegando trade no Bitcoin. Por quê? Dentro dessa região aqui, ele pode lateralizar, ele pode formar aqui uma lateralização e depois de romper para baixo ou para cima, ele vai mostrar qual direção ele vai tomar. Na minha opinião, existe grandes possibilidades dele romper para baixo, tendo em vista que o Bitcoin subiu bastante, depois dele ter subido bastante, ele não corrigiu praticamente nada. Nesse momento ele precisa voltar um pouco, ele precisa corrigir no mínimo 50% de toda essa valorização. Geralmente isso acontece porque o mercado anda em ondas, então a gente precisa ver essas correções acontecendo, até mesmo para que a gente tenha uma valorização saudável. Eu não quero ver o Bitcoin subindo de forma desenfreada e depois devolvendo tudo. Eu quero ver o Bitcoin subindo e corrigindo para que a gente tenha uma valorização saudável e consistente, até mesmo porque não existe volume suficiente para levar Bitcoin para 65 mil dólares por unidade da noite para o dia ou em apenas uma semana. Se isso acontecer, vai haver uma pressão vendedora muito grande de quem comprou no fundo e todas essas pessoas que estão lucrando vão passar a despejar. Então a gente vai ver aquele grande pump e logo depois um dump muito grande. Por quê? Porque foi uma valorização muito abrupta por FOMO, por diversas coisas e depois a pressão vendedora vai ser muito grande. Então a gente precisa ver essas estruturas, tá pessoal? E nesse momento a principal estrutura ou a principal correção para Bitcoin vai estar entre as regiões de 27.700 a 27 mil dólares por unidade, onde está a região de 50,1% de FIBO, no qual precisamos ver o Bitcoin corrigindo até essas regiões. Isso pode acontecer até mesmo porque a galera que ficou preso aqui nessa região em 14, 15 de abril vai querer realizar um pouco.
e a partir de então a gente pode ter uma pressão vendedora um pouco maior, tá, pessoal? Então fiquem atentos porque existe a possibilidade do Bitcoin corrigir um pouco, e ao chegar aqui nessa região a gente pode ver uma grande estrutura de alta e o Bitcoin voltando para romper os 30 mil. Geralmente isso acontece, mas não necessariamente isso vai acontecer da noite para o dia, como eu havia dito para vocês. A gente pode ver o Bitcoin lateralizar um pouco, ou até mesmo dar uma agulhada acima dos 30.500, onde ele liquida toda aquela galera que está shortando, acreditando em queda, e depois ele volta para liquidar toda a galera que está acreditando em long. Falando em liquidação, algumas pessoas me perguntaram sobre a possibilidade disso ser apenas um short squeeze. Eu não acredito na tese de ser um short squeeze toda essa valorização, porque essa valorização foi devido ao FOMO, devido às notícias que saiu sobre o Bitcoin, e também está dentro do padrão, está dentro do esperado, era algo que a gente esperava. Quando a gente vai analisar o gráfico, a gente observa que temos tudo confluindo e mostrando que essa valorização iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Então não acredito que foi porque aconteceu um short squeeze. Obviamente vai ter muita gente liquidado com essa valorização, porém essa valorização se deu à pressão compradora vindo da euforia do pessoal e das notícias positivas que saíram para Bitcoin, e não necessariamente por liquidação de short ou liquidação de institucional, tá bom? Eu acredito no contrário, eu acredito que o institucional comprou nessas regiões e os liquidados foram as pessoas físicas, tá? E para Bitcoin nesse momento é isso que eu acredito, é isso que eu espero para Bitcoin. E ao romper essa região aqui, pessoal, ao romper a região de 29.500, ele vai confirmar essa tese aqui que eu venho mostrando para vocês, tá? Ele rompendo essa região, ele vai sair dessa provável lateralização no qual a gente consegue observar melhor em gráficos menores, gráficos de H1, gráfico de H4. Então, dentro dessa região, entre 29.500 a 30.500, a gente tem uma lateralização, tá? Então não se empolgue muito se você vê o Bitcoin agulhando aqui nos 30.500, 30.600, porque ele pode estar só dando uma agulhada, assim como aconteceu cá atrás no dia 21 de junho, tá? Ele pode dar uma agulhada, voltar, e ao confirmar para cima ou para baixo, ele vai mostrar a direção pra gente. Se ele romper, conseguir romper aqui para cima e confirmar, já falei diversas vezes aqui para vocês o que é uma confirmação, e na confirmação a gente consegue estar fazendo os nossos trades. Se ele confirmar para cima, a gente vai fazer os nossos trades no Bitcoin, porém se ele confirmar para baixo, os nossos trades deverão ser em altcoin. Mas Luiz, por que em altcoin? Porque o Bitcoin continua ganhando dominância. Então se a gente vai shortar, a gente não vai shortar no ativo que está subindo e que está ganhando dominância, que está sendo a bola da vez. A gente vai shortar os ativos que não estão ganhando dominância ou que estão perdendo dominância, no caso, as altcoins. Então nesse momento a gente vai observar a dominância do Bitcoin e veja que a dominância do Bitcoin está subindo a todo vapor. Então por que a gente vai shortar o Bitcoin? A gente não shorta o Bitcoin nesse momento, mas sim a gente pode estar shortando as altcoins. Dá para fazer short no Bitcoin se houver uma confirmação de fato? Sim, dá para fazer um shortzinho bem pequeno no Bitcoin, porém os nossos maiores shorts, se houver a confirmação do Bitcoin para baixo, uma confirmação de correção, os nossos maiores shorts deverão ser nas altcoins e nas altcoins mais fracas, como por exemplo Memecoin, ou como por exemplo os tokens que está na mira da SEC, que vai passar a cair bem mais, a galera vai despejar bem mais esses tokens, tá pessoal? Então a gente vai nesse momento shortar os tokens mais fracos, porque eles terão mais desvalorização ou sofrerão mais com a queda do Bitcoin, tá bom? E quando a gente vai ver as altcoins de inteligência artificial, eu noto nesse momento que as altcoins de inteligência artificial tá conseguindo segurar em regiões bem interessantes, principalmente aqui o token SingularityNet, o token AJAX, tá? Tinha falado para vocês, eu venho falando para vocês frequentemente aqui sobre o token AJAX. O token AJAX está fazendo uma formação bem interessante, corrigiu até a região que eu esperava que fosse corrigir, chegou aqui nessa região de fundo. Não tiro de cogitação mais correção para o token AJAX a partir do momento que o Bitcoin passar a cair. Se o Bitcoin passar a cair, infelizmente todas as altcoins vai cair junto, e o meu próximo ponto de compra aqui para o token AJAX vai estar nessa região de 15 e 16 centavos de dólar de novo. Isso porque ele pode estar vindo para formar um fundo duplo e formar um padrão de reversão, tá pessoal? O que eu observo para o token AJAX nesse momento é que ele está tentando romper essa região que era para ser uma região de resistência. Então essa região de resistência o token AJAX está tentando romper, mas se não houver confirmação de Bitcoin não adianta comprar, porque o Bitcoin vai puxar o token AJAX, vai puxar todas as altcoins.
A gente precisa da confirmação do Bitcoin. Tudo que vem informando aqui nas altcoins é subjetivo. Então não adianta você observar padrão na altcoin e não observar o que está acontecendo no Bitcoin, tá? É subjetivo o que vem informando na altcoin. A altcoin a gente vai analisar para observar os melhores pontos de entrada, mas não necessariamente para pegar a direção. O que eu quero dizer com isso? Bom, se o Bitcoin está demonstrando que vai cair, mesmo com a confirmação de rompimento dessa resistência do token AJAX, eu não vou comprar, porque independente de rompimento, independente de confirmação na altcoin, o Bitcoin vai puxar essa altcoin. Então eu não entro ainda, porque eu tenho em mente que a confirmação da altcoin é subjetiva. Mas quando eu observo que o Bitcoin começou a romper as regiões de 30.500, 30.600, confirmou, essa confirmação aqui no token AJAX, para mim, já não é mais subjetiva, porque eu tenho a confirmação de Bitcoin. Houve uma confluência entre a altcoin que eu quero comprar e o Bitcoin. Então, para mim comprar o token AJAX nesse momento, a não ser nessa região de 15 e 16 centavos de dólar, só apenas se o Bitcoin conseguir romper a região de 30.600 e confirmar. Não adianta só romper, tá, pessoal? Precisa da confirmação. Eu já falei diversas vezes aqui no canal para você o que é uma confirmação. Então, eu só vou comprar o token AJAX acima dessa região se o Bitcoin conseguir romper 30.500. Se não, eu vou comprar aqui embaixo, porque o Bitcoin pode passar a cair até as regiões de 27, com isso pode puxar o token AJAX, e o token AJAX vai voltar de novo aqui para 17 centavos de dólar, e aqui vai ser minha próxima compra para o token AJAX. Quando eu vou observar o token FET faz um tempo que eu não falo aqui no canal, porém é crucial a gente estar observando porque é um projeto bem interessante também. Veja que o token FET está na mesma formação que o token AJAX. O token AJAX está fazendo esse rompimento aqui dessa resistência, esse ponto aqui, pessoal, que era um ponto de suporte, vai passar a ser um ponto de resistência, porque é um ponto de negociação que fica gravado na memória do mercado. O que era barato passa a ser caro. E este é um padrão psicológico de todas as pessoas que observam qualquer ativo ou simplesmente um produto para compra. O que era barato e caiu bastante passa a ser caro quando volta a subir. Então isso é uma psicologia padrão para qualquer coisa, desde uma compra de um ativo a uma compra de uma TV ou até mesmo uma compra de um carro. Essa mentalidade vai ser padrão das pessoas. Se você viu um ativo que era muito barato, parado ali naquela região de preço de, por exemplo, um carro a 10 mil reais, exemplo, tá? O preço desse carro caiu para 5 mil reais. Então o novo barato agora é 5 mil reais. Porém, quando o carro passar a subir, o preço desse carro passar a subir e voltar para 10 mil reais de novo, o preço desse carro já não vai ser mais barato. Antes era barato em 10 mil, porém hoje já vai ser caro nos mesmos 10 mil. Isso porque ele caiu até os 5 mil. Então é isso que eu quero dizer quando o que era barato, depois de ter desvalorizado, passa a ser caro. Esse é o conceito por trás de um suporte e uma resistência. Você pode observar aqui como uma simples linha. Não é isso que a psicologia por trás desse histórico mostra, tá? Aqui não é necessariamente um candlezinho subindo ou caindo, mas sim um conceito que está por trás dessa região de suporte e agora passa a ser uma região de resistência, no qual está sendo rompida, tá, pessoal? E a partir do momento que passa a ser rompido e valorizar, esse caro antes vai passar a ser barato quando o preço voltar a cair nessa região, tá? Então isso que está por trás de um suporte e resistência nada mais é do que mentalidade ou a psicologia da grande massa ou das pessoas que estão comprando ou vendendo esses ativos, tá? Nesse momento a gente tem a mesma formação que o token AJAX, tentando romper essa resistência. Eu vou comprar o token FET nesse momento? Não, porque se o Bitcoin cair, ele vai cair junto, o Bitcoin vai puxar. E o próximo ponto de suporte aqui para o token FET vai ser aqui nessa região de 17 centavos de dólar, no mesmo preço que o token AJAX. E eu vou estar comprando um pouco aqui nessa região, no qual ele pode formar um fundo duplo e a partir de então passar a subir, e as próximas resistências para o token FET vai estar em 50 ou até mesmo 60 centavos de dólar, onde dá para pegar um trade bem interessante, tá? Já para o token RNDR a gente tem uma característica um pouco diferente. O token RNDR nesse momento está formando um padrão de equilíbrio, tendo em vista que a gente teve uma valorização bem expressiva para o token RNDR e, na minha opinião, está entre os principais tokens de inteligência artificial e nesse momento é o maior token voltado à inteligência artificial. Não necessariamente ele é um token de uma inteligência artificial, mas sim um projeto que oferece suporte para a inteligência artificial com poder computacional, tá, pessoal? Então, não é necessariamente uma inteligência artificial, mas sim um token que oferece suporte.
Eu já fiz um vídeo sobre o RNDR, vou deixar aqui na descrição para que você possa analisar e para que você possa ver a análise que eu fiz sobre o RNDR. E nesse momento que o RNDR está formando é um padrão de equilíbrio, isso porque ele teve uma valorização bem expressiva e a partir do momento que ele romper esses topos ou fundos, que ele vem se comprimindo, ele vai mostrar a direção para a gente, ou seja, se o RNDR conseguir passar a subir e romper esse topo aqui de 2,50, a gente pode ver o RNDR tentando buscar as próximas regiões de topo que está em 2,80, mas se houver o contrário, se a gente tiver o rompimento para baixo do token RNDR e romper essa região aqui de 2 dólares, por exemplo, a gente pode ter o RNDR buscando 1,70 ou até mesmo esses fundos mais embaixo em 1,10, 1,12, tá pessoal? A Luiz, mas está muito longe, vai ser muito difícil o RNDR ir buscar essa região. Não, sempre existe a possibilidade de cair mais. Quando a gente fala de altcoin, lembre-se, as altcoins estão sofrendo mais nesse momento, porque o Bitcoin está ganhando dominância. Então, quando tivermos queda em altcoin vindo de Bitcoin, Bitcoin está caindo, as altcoins vai passar a cair também. A gente vai ter uma maior queda nas altcoins, tá pessoal? Por quê? Porque o Bitcoin está ganhando dominância. A maior valorização vai para o Bitcoin quando o Bitcoin cair. As maiores desvalorizações vai vir para as altcoins. Então, as quedas vão ser bem mais expressivas. Tá? E o fundo aqui para o token RNDR vai estar aqui nessa região de $1 por unidade. Porém, antes disso, a gente precisa acompanhar esse padrão de equilíbrio que está sendo formado aqui no token RNDR, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. Lembrando, se você não está lá no grupo da Masterclass, entra lá no grupo da Masterclass, principalmente se você está começando agora no mercado, ou para você que já está no mercado há um tempo e está perdendo e não está sabendo pegar as oportunidades que o mercado cripto está dando. Já tinha falado para vocês lá em dezembro de 2022 sobre a oportunidade que o mercado cripto ia dar. A gente teve valorização de mais de 80% no Bitcoin, se não me engano o Bitcoin chegou a subir quase 100%. A gente teve a altcoin subindo 200, 300%. A gente teve o token ADIX, que também tinha falado para vocês que era um momento de estar acumulando token ADIX. A gente viu o token ADIX subindo mais de 1.200%. E agora eu volto a repetir, a gente está passando por um momento de oportunidade, você precisa saber aproveitar essas oportunidades. Se você não quer ficar de fora, entra lá no grupo da Masterclass e por lá você pode estar acompanhando as 3 aulas e também os bônus que eu vou estar passando para você lá no grupo, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!